Vamos falar sobre a Guerra do Peloponeso, uma guerra muito estudada, considerada uma das mais longas da história antiga. Ela foi entre Esparta e Atenas. No século V a.C., as maiores cidades-estado, maiores em poder, da Grécia. Esparta, nesses territórios em vermelho, elas são o domínio dela. Os territórios em amarelo, mais espalhados, são os do domínio ateniense. Repara que Esparta, o domínio dela, como o forte dela são os soldados terrestres, a infantaria, ela não tem domínio que dependa de viagem marítima. Agora, o forte de Atenas é justamente os navios de guerra. Então, olha como ela viajou e tomou aqui ao norte da Grécia, a costa, essa costa aqui da Jônia, né? Essa costa a leste do Mar Egeu, até lá embaixo, muitas ilhas, né? Atenas e Esparta, colaboraram uma com a outra para expulsar os persas, né, que vieram daqui do Império Persa e quiseram adentrar no continente grego para fazer isso, para dominar. Mas a união entre Atenas e Esparta e o desempenho ótimo de Atenas pela frota, pelos navios que atacavam e surpreendiam os navios persas, a Liga Délia venceu e expulsou os persas da Grécia. Esparta se retirou antes de terminar a expulsão dos persas e montou uma liga própria ali no Peloponeso. Atenas continuou a liderança da Liga Délia e ela recebia dinheiro das cidades-estado em amarelo que contribuíam para que ela fizesse o trabalho de evitar a invasão dos persas. Isso e a exploração de minas de prata e ouro fez com que Atenas enriquecesse, tivesse um poder político também muito forte, e sobre as outras cidades-estado também. Atenas também, como ela tinha muito poder, as moedas que ela cunhava com a prata que ela extraía das minas eram aceitas por todos os territórios praticamente da Grécia. Se uma cidade-estado tem poder, você vai querer a moeda dele, porque a moeda é sinal de que se você tem uma moeda de um estado, esse estado tem uma dívida com você. Como Atenas é poderosa, todos aceitavam a moeda dela, né? Atenas, então, no século V, estava no auge da democracia, das transformações culturais, do poder econômico e político, mas Esparta e Atenas retomaram o seu conflito se aproximando do ano 430, porque Atenas ela fez sanções comerciais contra Mégara, porque Mégara invadiu uma região fronteiriça entre ela e Atenas, uma região considerada sagrada. Então Atenas proibiu que Mégara
fizesse trocas comerciais com todos os territórios em amarelo dominados por Atenas, causando grande prejuízo para eles. Esparta era aliada de Mégara. Atenas também fez Atenas era aliada de um adversário de Corinto, tá? A cidade de Corcira. E Corinto, você vê, aliada de Esparta. Isso tudo fez com que Esparta resolvesse ameaçar Atenas de guerra. Elas tinham uma disputa, então, pela hegemonia do poder na Grécia. A Esparta tinha medo do poder naval de Atenas. Atenas tinha medo de perder a liberdade dela, da sua assembleia, pela interferência de Esparta. A Esparta deu um ultimato a Atenas: acabar com as sanções comerciais contra Mégara, ou eles entrariam em guerra. O líder militar ateniense na época, Péricles, disse que não faria isso, porque falou em tom de brincadeira. A Assembleia tinha criado uma lei que impedia a derrubada da pedra onde estava inscrita a sanção comercial. A Esparta então falou: então que se vira essa pedra na parede, para a parede, né? Esparta invadiu Atenas em 431. Atenas, ela ainda na liderança de Cimon, um homem rico, começou a construir, entre outras coisas, esses muros. Todas essas linhas pretas são um grande muro aqui em torno do centro de Atenas e ligando em segurança ao Pireu, onde tem um importante porto. Simão começou a construir esse porto e esse muro. E esse muro foi terminado por Péricles, com recursos públicos. Isso aqui vai ser a estratégia de defesa de Péricles contra os espartanos, vai se basear nessa defesa de muros. Por quê? Péricles vai evitar combater Esparta por terra, vai fazer com que os atenienses saíssem da região rural, aqui, viessem se esconder aqui dentro, se proteger aqui dentro. Muros, naquela época, impossíveis de serem derrubados. Tá? E isso aqui tudo poderia ser ocupado pelos espartanos, como será. E a estratégia de Péricles incluía sair com os navios daqui e atacar os espartanos que estavam aqui, de surpresa, antes que eles pudessem se defender. E os recursos, a comida dos atenienses seria conseguida através dos navios que sairiam daqui, né, e trariam comida, tá? Na primeira invasão espartana a Atenas, eles ficaram 30 dias na região rural de Atenas, ou desocupada pelos seus moradores. Os espartanos destruíram as moradias, as plantações,
os moradores que não eram do centro urbano, pertenciam ali à região rural, assistiram aquilo desesperados, a queimada, e viram a fumaça ao longe, né, por cima dos muros, e forçaram e entraram num conflito entre eles, os atenienses, porque eles chegaram a pensar numa mudança da estratégia do Péricles, reunir a assembleia para mudar a estratégia. Mas Péricles, nesse momento de crise, impediu a democracia de funcionar, impediu a reunião da assembleia para continuar com a sua estratégia. Depois de 30 dias, os espartanos saíram, voltaram para sua casa. Eles não podiam ficar muito tempo longe de casa. Eles tinham uma política de não viajarem para longe, porque eles eram um povo que escravizava habitantes de outras cidades, estado do Peloponeso. E eles tinham medo que esses escravizados, chamados elotes, se revoltassem. Então eles queriam que o exército permanecesse próximo de casa. Mas um ano depois eles voltaram. Eles também tiveram que sair depois de 30 dias porque faltou comida, né? Mas a cada ano eles voltavam e reocupavam a região rural de Atenas para forçar a luta de infantaria. A Péricles recusava isso. Só que vai começar uma epidemia terrível em Atenas, porque os habitantes de Atenas todos vão se reunir aqui dentro, entre muros, com má abrigação, más condições sanitárias, uma epidemia que vai causar vômitos, diarreias incontroláveis, convulsões e mortes. Isso vai fazer eles perderem muitos homens, o que vai atrapalhar a continuidade da estratégia do Péricles de fazer os ataques por navio contra os espartanos. O próprio Péricles vai morrer em 429. Então Atenas vai se ver, além da desorganização econômica e da perda de moral, a perda da confiança de que os deuses os ajudavam. Eles adquiriram essa confiança na expulsão dos persas. Eles vendo aqueles homens morrerem independentemente se eram homens que ofereciam aos deuses da cidade, a deusa Atena ou não, todos morriam indiscriminadamente. Eles começaram a perceber que eles estavam sem a ajuda dos deuses. Além disso tudo, eles estavam perdendo muitos homens, né? Até que no ano 425, um comandante chamado Cleon, ele vai conseguir uma importante vitória, comandante ateniense, aqui, em Pilos. Eles vão viajar até aqui. E aqui, Cleon vai conseguir capturar 120 espartanos e 170 homens do restante do Peloponeso. Vai trazê-los como prisioneiros para Atenas. Esparta, que não podia perder mais homens, porque já vinha perdendo por causa da estratégia do Péricles, vai ser obrigada a oferecer um acordo de paz vantajoso para Atenas. Eles nunca desistiam.
tem uma história de uma mãe espartana, ao ver o seu filho saindo de casa para ir para a guerra, dizia, entregava para ele um escudo e falava: você vai voltar para casa com esse escudo ou sobre esse escudo, querendo dizer, ou você volta vitorioso ou morto, jamais desistente. Mas eles vão ser obrigados a pedirem a paz, oferecerem a paz para Atenas. Só que Cleon vai recusar isso. Ele vai convencer a Assembleia de que eles podem ganhar muito mais com a continuidade da guerra. Uma má decisão causada pela soberba, algo que a religião grega sempre condenou. O homem que se sente maior, se pensa que é maior do que ele é. Acontecimentos inesperados acontecem. O inesperado sempre pode acontecer na guerra, né? E o que vai ser inesperado? O comandante espartano Brasidas vai conseguir uma mudança na política de Esparta de nunca navegar para longe. Ele vai conseguir isso e vai fazer uma expedição para longe. Até aqui, ó. Anfípolis. Ele vai atacar Anfípolis, que era um posto avançado, distante, de defesa ateniense, uma colônia ateniense, que estava sendo comandada por Tucídides. Na invasão de Brasílides aqui, eles vão tomar Anfípolis, que vai se render a Esparta. Tucídides vai ser punido, vai ser exilado dali de Anfípolis, e ele vai começar então, por causa do exílio, a viajar pelas cidades-estado atenienses, espartanas, sob o domínio ateniense, sob o domínio espartano, que estavam em sérios conflitos, reproduzindo o conflito das duas grandes, Atenas e Esparta. Até facções rivais dentro de uma mesma cidade-estado combatiam sangrentamente, cada facção querendo uma ajuda do lado que ela representava. Tucídides vai viajar e vai escrever a história da Guerra do Peloponeso, a principal fonte de estudo sobre essa guerra. E ele vai, além de descrever os fatos e de explicar as causas, ele vai trazer depoimentos de aliados de Esparta, aliados de Atenas. Ele vai fazer um panorama também moral sobre a guerra, né? Então, com essa invasão de Brasílides a Anfípolis, Atenas vai perder Atenas vai perder o acesso que ela tem a coisas que ela tem aqui, que são as minas de ouro e prata. Isso aqui vai ser tomado por Esparta. E também madeira, que Atenas usava para fazer seus navios. Com a perda do ouro, da prata e da madeira, a sustentação e a capacidade de luta de Atenas vai diminuir. Então, depois nós voltaremos na continuidade da guerra.